A Bíblia fala muito em apostasia, que é um aspecto muito difícil da doutrina da salvação, da perseverança dos salvos. O que é isto? Em pouquíssimas palavras, alguém conhece bem o Evangelho, professa arrependimento, pratica remorso, pratica consciência doendo, diz que se arrependeu profundamente dos seus pecados, pratica uma fé, ou confessa uma fé em Cristo, e sem dúvida alguém assim, crê em Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, e professa uma fé salvadora em Cristo, identifica-se como nova criatura, é batizado, torna-se membro de uma igreja, suponhamos uma excelente igreja, trabalha na obra de Deus, mas a partir de um certo ponto, vai se afastando, se afastando, se afastando, e se afastando, e se afasta totalmente. O que houve? O que houve? Um processo de salvação que não foi completado. Houve algo na vida desta pessoa que não sabemos explicar, algum trabalho até de iluminação por parte do Espírito Santo, mas por algum motivo que só Deus conhece, o trabalho de levar ao arrependimento, que leva a uma fé salvadora, não chegou, não foi até lá, e aquela aparência de conversão e de vida cristã, durou um mês, durou um ano, durou 10 anos, e depois mostrou-se que era fictício, não existia. Aí fica se perguntando, o que houve? É um salvo que está desviado ou longe dos caminhos de Deus? Ou um apóstata? Quando a gente pergunta, é um salvo ou alguém que nunca se converteu? Esse alguém que nunca se converteu, mas se identificou tanto com a vida cristã, isso é a definição de um apóstata. Isso é apostasia, puramente. Então a pergunta que se faz numa hora dessa é, puxa, fulano, cicrana, se desviou, longe, acabou, nem confessa, mas nada de Cristo, era um salvo, ou um apóstata? Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8, eu acho que um dia eu vou pregar na igreja, é uma passagem difícil, eu vou ler rapidamente, mas obviamente não vou pregar sobre ela, estou praticamente encerrando aqui, não bem encerrando, mas já passei da metade. Hebreus 6, 4 a 8, trata disto, de uma conversão, que não foi conversão, de uma aparência muito grande de conversão. Atenção para o versículo 6. Então, Hebreus 6, de 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, ideia da apostasia? Sim, é impossível outra vez renová-los para o quê? Arrependimento. Não houve arrependimento, houve uma renovação para arrependimento, houve algo
que chegou a um passo, vamos falar desta forma, estamos entrando aqui numa área extremamente misteriosa para nós, dominada apenas pelo próprio Deus, é óbvio. Mas estamos em terreno firmes, quando lemos e explicamos isto como um fato, sem poder explicar o que há por trás dos fatos exatamente, mas o fato há. E Hebreus investe muito, o autor de Hebreus, neste aspecto da apostasia, a tal ponto que os arminianos usam essas passagens. Está vendo? Pode perder a salvação. Inclusive esta passagem aqui é usada para dizer, não, é óbvio que ele está descrevendo aqui um crente, e esse crente perdeu a salvação. Então a apostasia para os arminianos é perder a salvação que uma vez estava completamente ganha e adquirida, salvo, completamente salvo, mas perdeu, coitado, apostatou. É um ensino que eu considero desfocado das Escrituras, porque um filho de Deus nunca deixa de ser um filho de Deus, ninguém as arrebatará da minha mão. Então é óbvio que a Bíblia fala de casos, fala abertamente de casos, em que alguém professou a fé cristã, pareceu-se com um crente em todos os aspectos, talvez tenha virado um pastor. Eu conheço um que já morreu, missionário, pastor, que se converteu em pleno exercício do pastorado. Reconheceu que não era salvo. Ele veio para cá, graças a Deus, se arrependeu de fato e se converteu. Muitos, na mesma posição, voltam para o mundo. O cão volta para o seu vômito, e a porca lavada volta ao lamaçal. Apóstatas. Então o versículo 6 diz que é impossível outra vez renová-las para arrependimento. É como se estivessem ao ponto de arrependimento, mas não foi adiante. Agora eu sei que o arrependimento que salva é um trabalho de Deus no coração. Romanos 2:4, não vou ler, mas está lá. Você não sabe que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, tudo que ocorre no processo da salvação, tem Deus como o originador, como aquele que toma a iniciativa, e tem que ser assim, do contrário ele não seria um Deus soberano. Mas, importante, embora esteja subordinada à soberania de Deus, a participação humana é vital aos olhos de Deus, claro. Jesus Cristo não vai se arrepender por ninguém, Deus não vai se arrepender por ninguém. Deus leva ao arrependimento, mas Ele não diz assim, deixe que eu me arrependo por você. Não, Cristo morreu por nós, mas a responsabilidade de se arrepender é sua, é minha. Ah, mas eu não entendo isto. Como é que é Deus que dá o arrependimento e eu sou responsável por não me arrepender? Eu não entendo isso, nem eu. Estão discutindo há 2000 anos por causa desse problema e vão continuar até Cristo voltar, porque entra numa área em que só Deus sabe discernir isto. Mas é como eu disse, digo de novo, o fato é claro, não se sabe a mecânica, como ocorre isso por trás dos bastidores do coração de Deus, mas os fatos são claros. E o grande problema do ser humano, mesmo de muitos crentes, é que não aceitam os fatos, se não entenderem, querem entender cada detalhe. Quando entra numa área que não consegue compreender, mesmo que a Bíblia afirme claramente, não quer aceitar, e endurece o pescoço. Crentes cometem isso, não apóstatas, porque um crente de fato nunca vai apostatar, nunca. Mas você vê que até crente pode cometer esse tipo de erro, de não se entregar a verdades que estão obviamente ensinadas na Bíblia, como a soberania de Deus ao salvar alguém, e a responsabilidade do homem de se arrepender dos seus pecados.
As duas coisas são ensinadas de uma maneira cristalina nas Escrituras. Não sabemos conciliar uma com a outra, mas está lá. Então temos que pregar, e assim fazemos. Então o pecador é totalmente responsável diante de Deus por se arrepender ou não. Esse de Hebreus aqui estava sendo renovado para arrependimento. Eu não sei explicar isso direito, mais do que era um trabalho de Deus naquele coração. E o próprio Deus não foi adiante. E não houve ali um arrependimento sincero. O fato é que é trágico, mas há muitos que, embora professem ser crentes, nunca passaram pelo verdadeiro arrependimento, que tem de preceder, tem de vir antes da fé que salva. Pastor, agora o senhor me apavorou. E eu sou um apóstata, eu me confesso crente há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e o senhor vem dizer que anos depois alguém pode apostatar e nunca ter sido um crente? Eu não sugeriria um crente, não deve viver apavorado. Além do mais, paz, alegria é fruto do Espírito, e um apóstata não tem o Espírito Santo, o crente tem. Então o que eu vou sugerir em termos práticos, se é que eu posso, porque é um assunto difícil demais, mas eu diria assim: tenha temor a Deus, e não deite, não se tranquilize em cima do fato de que você é crente. Se pergunte: sou mesmo? Qual o problema se perguntar? Constantemente. Não sei a frequência, cada um tem o seu jeito, mas qual é o problema? Eu sou crente mesmo? Quais são os sinais de apostasia? Estude na Bíblia, que está lá, sim. Quais são os sinais de um verdadeiro crente? Eu tenho tido esses sinais, e lembre-se, o pastor, que é seu pastor há 20 anos, não conhece o seu coração, nem sua mulher, nem seu marido, só você. Então esse tipo de pergunta: você é crente mesmo? Só uma pessoa no mundo pode responder. O pastor pode lhe ajudar, lhe mostrar sinais de crentes, sinais de apostasia, tudo isso, livros você pode ler, mas só uma pessoa pode de fato responder esta pergunta, que envolve acima de tudo o coração. E só há uma pessoa no mundo que conhece o seu coração: você próprio. Então, passou daí, o pastor, o esposo crente, a esposa, que seja quem for, não vai poder mais lhe ajudar muito. Você vai ter que responder esta pergunta. Mas, em nome de Cristo, eu sugiro a você: faça esta pergunta para você próprio constantemente. E se concluir que não é salvo, ou tem dúvida, ou está angustiado, não tem problema. Trate com Deus, converse com Ele. E se você acha que está precisando de um arrependimento sincero, que nunca houve, e de uma entrega a Cristo realmente do seu coração, faça. É tempo. Você está vivo? Estou. Então é tempo. O pior é se iludir, ou então irresponsavelmente não tratar mais esse assunto com a sua própria alma, assumir que o que você fez 5 anos atrás, ou 10, ou 20, ou 30, aquilo foi legítimo, não se dá mais ao trabalho custa de ir fundo e botar uma lente na própria alma e checar, talvez por medo ou covardia, ou comodismo espiritual, não sei. Mas quando um apóstata morre, o céu não ganha mais uma alma lá, e não há nenhum anjo cantando porque entrou alguém no céu, não.